E vou fazer a apresentação em cima do nosso... Eu estava compartilhando. Gabarito da quinta lista de exercícios. Bem, já mostrei, tá? Mas vou mostrar novamente. A gente está aqui, em geral, arquivos, gabarito da quinta lista. Já está disponível para vocês. Primeira pergunta é: explica e diferencia o efeito Seebeck, Thompson e Peltier. Bem, são efeitos de termopares, células de Peltier e efeitos comuns em materiais metálicos. O Seebeck converte energia térmica em elétrica. É isso que ele vai fazer. Mas sempre em juntas de materiais e não num único material, tá? Isso acontece com o aparecimento de uma corrente elétrica na malha. Então, essa força eletromotriz térmica tem uma condição na qual a corrente elétrica seja nula, ou, em outras palavras, que o circuito esteja em malha aberta. A polaridade e a magnitude da tensão de Seebeck dependem das temperaturas das junções quanto dos metais com os quais o termopar é constituído. Então, a gente está falando de dois metais e a junta metálica estando numa temperatura e outra junta estando em outra temperatura, isso vai gerar uma diferença de potencial elétrico. E ela é proporcional à diferença de temperatura. E também ela vai variar conforme os materiais desses elementos mudam. O Peltier é o efeito contrário. Eu tenho duas juntas e se eu passar uma corrente, ou estabelecer uma tensão entre essas duas juntas, vou ter uma fonte fria e uma fonte de calor. Então, enquanto o efeito Seebeck é um sensor, o efeito Peltier é um atuador. Tá? Está relacionado à emissão e absorção do calor reversível, que normalmente está presente quando uma corrente elétrica atravessa a junção de dois metais diferentes. Isso aqui propicia que a gente construa trocadores de calor, geladeiras ou centros de refrigeração, aquecimento, com elementos muito pequenos e sem a necessidade de elementos que se movam. Tá? Hoje as geladeiras têm um compressor, tem um rendimento. As células de Peltier são bem menores e depende só das juntas metálicas que a gente está trabalhando. Esse efeito está presente tanto quanto a corrente introduzida no circuito externo, quando é gerado pelo próprio termopar. Acredite-se que o calor gerado fosse proporcional à corrente elétrica. Sendo assim, o efeito Peltier descreve o fenômeno de geração e liberação de calor em juntas bimetálicas, quando por elas circula uma corrente. Então, Seebeck e Peltier, um é o inverso do outro. O Thompson, ele notou uma outra coisa. Num único material, dependendo da direção da corrente, ele absorve ou emite calor. Tá? Essa foi a conclusão que a corrente elétrica produz diferentes efeitos térmicos dependendo da direção da passagem do ponto quente para o ponto frio, do ponto frio para o ponto quente, o mesmo metal. Então, além do efeito Thompson, tem o efeito Joule, que passou corrente em qualquer metal, ele se aquece por perda de calor. Tá? Mas o Thompson concluiu que uma corrente elétrica produz somente os efeitos de Peltier de aquecimento, então a tensão de Peltier na malha seria igual à tensão. Ele reparou que, além das junções metálicas, o próprio material tem uma característica específica. Aqui está falando que o Seebeck é proporcional à diferença de temperatura das junções, que não era possível. Por essa razão, Thompson concluiu que a tensão de Peltier na malha não seria a única tensão gerada no circuito termopar. Então, ele primeiro olhou como se fosse uma tensão de Peltier e viu que tinha alguma coisa acontecendo a mais, tá? E aí o efeito Thompson assemelha-se ao Peltier, mas aplica-se ao caso de um único metal. Além desses mencionados, tem o efeito Joule, que são perdas ômicas em função da potência dissipada de RI ao quadrado, sendo R a resistência dos fios que compõem o circuito e I a corrente por ele circuito. Então,
Tá claro que é feito Seebeck, Thompson e Peltier, pessoal? Ana e Júlia. Vocês entenderam isso aí? Valeu, Júlia. Seu DIN é bem legal, viu, Ana? Bem, quais são as... Sem problemas. Quais as principais diferenças entre sensores piezoresistivos e piezoelétricos? Bem, piezoelétrico cria uma tensão ou uma corrente em função de variações de deformação no material. Peso resistivo varia a resistência do elemento em função da deformação que ele sofre. Só isso já responderia o sistema, mas aqui eu tenho uma resposta mais completa, falando quando foi descoberto o efeito, quando foi reportado, o que são os cristais, o que é um material piezoelétrico, os sensores e aí os piezoresistivos. Tá? Então, eu falei em geral qual é a diferença entre eles, mas aqui tem uma resposta bem completa para vocês. Alguma dúvida? Valeu. A terceira questão pede para descrever como obter indicação de tensão elétrica para um tubo de Bourdon utilizando extensômetros. Aqui eu estou mostrando um tubo de Bourdon e 2 extensômetros aqui. Então, o que a gente tem que fazer é aplicar os extensômetros ao longo do tubo de forma a medir o deslocamento do mesmo. Eu vou ter uma deformação menor nessa ponta, uma deformação maior aqui no centro e uma deformação menor nessa ponta. Então, colocando no meio, eu vou conseguir mensurar se o lado interno está comprimindo, tracionando, se o lado externo está tracionando, comprimindo, eles vão ser inversos. Se comprimir o lado interno, está diminuindo a pressão. Se tracionar o lado interno, está aumentando a pressão, tá? E aqui a gente pode colocar vários string gauges. Eu colocaria 4, 2 na direção e 2 perpendiculares, interna e externamente. Criaria uma ponte de Wheatstone para que a gente pudesse amplificar esses deslocamentos, tá? Isso serve para ângulos, para pequenos deslocamentos, porque os ângulos menores de 5 graus, o seno se equivale ao deslocamento, e assim a gente consegue mensurar com facilidade. Outra forma da gente aplicar extensômetros com tubo de Bourdon é amarrar a ponta solta do tubo uma célula de carga. E à medida que ele traciona ou comprime a célula de carga, a gente consegue verificar quanto é a pressão e quanto variou a pressão. Então, tem duas formas, ou colocando ao longo do tubo, ou colocando um engaste na ponta solta do tubo de Bourdon. Mas são infinitas as formas da gente usar extensômetro e tubo de Bourdon. Tudo bem, gente? Tá claro o exercício 3? Alguma pergunta? Quarta pergunta. Diferencie e explique o funcionamento de placa de orifício, Venturi e tubo de Pitot. Placa de orifício e Venturi fazem uso do mesmo princípio, que é uma perda de carga localizada. E como essa perda de carga localizada é conhecida, dependendo da diferença de pressão entre os pontos antes e depois dessa perda de carga, ou seja, da placa de orifício do Venturi, a gente consegue estimar o valor da vazão, no caso, vazão métrica, não vazão lática. E é o que está escrito aqui. Placa de orifício, Venturi calcula a velocidade e, consequentemente, a vazão de um fluido aplicando uma perda de carga conhecida. Assim, a diferença de pressão entre a entrada e a saída do elemento
é proporcional à velocidade do fluido, que é fundamental para o cálculo da vazão. Aí tem duas figuras. A figura da placa de orifício, e aí eu vou pegar a pressão antes e a pressão depois da placa de orifício, e a gente vai ver que a vazão ela é proporcional à raiz quadrada da diferença de pressão entre ponto de entrada e ponto de saída. Pode falar. Não. Falando. Estou te ouvindo. Ana, você falou comigo? Estava falando não. Era para mim? Ok. Então, a gente tem uma diferença de uma vazão proporcional à raiz quadrada da diferença de pressão entre os pontos. Tá? E aqui está o equacionamento. A gente tem uma pressão estática mais uma pressão dinâmica, e a diferença de pressão é da entrada e da saída. Como a pressão estática é a mesma, vai ser só a variação da pressão dinâmica, tá? Então, vai ser a vazão ao quadrado vezes um K, uma constante, e daí a gente tira a vazão assim. A mesma coisa acontece no Venturi, só que o Venturi, por ser mais... não ter uma perda de carga tão abrupta, ele é mais recomendado a sistemas que precisam de uma pressão mais elevada, porque a perda de carga aqui numa placa de orifício é muito elevada. Se eu não tiver como ter uma pressão muito maior do que a pressão necessária do sistema, é recomendado usar Venturi. A desvantaggem de Venturi é o tamanho dele. E aí, quando a gente olha as condições no ponto 1, antes da entrada do Venturi, e 2, na metade do Venturi, a gente vai ver que a velocidade ela vai variar com o inverso da área. E a vazão, ela varia também com essa relação da área e a diferença de pressão entre elas. Tá? Já que V1 vai ser A2 raiz de 2GH sobre A1 ao quadrado menos A2 ao quadrado, e V1 aparece aqui. De novo, a gente tem um H como a pressão, vai ser uma constante A1, que é essa área, vezes toda essa fórmula, onde só vai estar variando o H. G é constante, A1 é constante, A2 é constante. No caso do tubo de Pictou, há duas coletas de pressão, uma estática, pelos furos na lateral do tubo, e outra de estagnação, na ponta do tubo. A diferença de pressão entre os dois é proporcional ao quadrado da velocidade do deslocamento do fluido. Então, todos trabalham com diferença de pressão. Só que eu não tenho no tubo de Pitot uma perda de carga localizada relevante. É claro que ele causa algum problema no fluido que está passando. Só que devido às dimensões, as perdas de carga são mínimas. Então, eu tenho uma pressão de estagnação na ponta e uma pressão estática nas laterais, nos tubos das laterais, e a diferença de pressão entre eles vai me dizer qual é a velocidade do fluido nesse ponto. É claro que é na direção do tubo de Pitot. Isso não quer dizer que é a velocidade do veículo, porque eu só vou pegar a componente na direção do tubo de Pitot. A questão 4 ficou claro, pessoal? O pessoal da aeronáutica geralmente já viu todos esses instrumentos aí. A quinta questão fala que um sensor ultrassônico pode ser utilizado para medir a vazão. Descreva as três formas de medição: tempo de trânsito, correlação cruzada e efeito Doppler. Bem, eu queria mostrar para vocês fotos desses sensores. Eu estava vendo uma apostila do pessoal de Santa Catarina,
Professor, Pode falar. um instante, é porque a Ana pediu para você repetir essa última parte que você comentou da questão 4, antes de começar a Qual passar para parte, ela. Ana? Deixa eu ler você aqui. Eu tô com duas telas. Tá. Placa de orifício e venturi são perdas de cargas localizadas, tá? O que vai variar? Para eu calcular a vazão, eu vou mensurar a diferença de pressão antes e depois dessa perda de carga, ou antes e durante a perda de carga, no caso do venturi. Então, eu tenho um sensor de pressão diferencial aqui em cima. Aqui eu estou mostrando uma diferença de altura manométrica, mas na verdade isso daqui é igualzinho um venturi e um manômetro diferencial. Eu estou vendo a pressão de um lado e a pressão do outro. Na área 1, a velocidade é menor do que na área 2, porque a gente tem a conservação da vazão mássica, ou da vazão métrica, desculpa. Tem uma área 1, uma velocidade 1, se a área 1 é maior que a área 2, para ter o mesmo volume, aqui V2 tem que ser maior que V1 se a 1 é maior que a 2. Só que quando a velocidade aumenta, a pressão do lugar diminui. Essa variação de pressão, ela é devida também à perda de carga localizada devido ao venturi, e a mesma coisa, a perda de carga devido à placa de orifício aqui. E a vazão, ela é proporcional ao à raiz quadrada dessa diferença de pressão, em ambos os casos. Ó, o H está aqui no numerador, tem uma raiz quadrada entre o H e o cálculo da velocidade, porque e daí a vazão vai ser a área 1, uma constante, vezes a área 2, outra constante, a raiz de 2G é uma constante, vezes essa variação de pressão, sobre A1 ao quadrado menos A2 ao quadrado, de novo, constantes. Então, a vazão só vai variar com a variação da pressão, ou da altura manométrica. A mesma coisa está mostrando aqui na placa de orifício. O princípio de funcionamento do tubo de Pitot é parecido. Ok. Só que eu não tenho uma diferença de pressão devido a uma perda de carga. Eu estou mensurando a pressão de estagnação, a pressão total, por um ponto do tubo de Pitot, e estou mensurando a pressão estática pelos pontos na lateral do tubo. E a diferença de pressão entre elas vai ser proporcional à velocidade do fluido naquela direção do tubo de Pitot. Isso não quer dizer que essa é a velocidade do veículo ou da aeronave. Essa é a velocidade naquela direção. Então, se você tiver tubos de Pitot em direções distintas, você pode compor as velocidades e saber qual é a velocidade real do seu veículo ou aeronave. Então, basicamente é assim que eles funcionam. Ana, ficou mais claro isso aí? Beleza. Quinta pergunta. O sensor ultrassônico pode ser utilizado para medição de vazão. Descreva as 3 formas de medição: tempo de trânsito, correlação cruzada e efeito. Bom, deixa eu mostrar para vocês essa apostila. Isso daqui é um medidor de vazão por tempo de trânsito. Ó, eu tenho um sensor ultrassônico e um emissor ultrassônico desse lado e outro aqui. Tem um ângulo com a horizontal e eu vou mensurar o tempo em que esse cara manda para cá e o tempo que esse cara manda para cá. O tempo de A para B, se a vazão está nessa direção indicada por V, vai ser menor que o tempo de B para A. Essa diferença de velocidade, ela é proporcional a essa vazão. E como é que a gente vai calcular a vazão em cima disso? Está mostrado aqui. Eu tenho que a velocidade vai ser a velocidade do som
nesse fluido ao quadrado vezes a diferença de tempo de 2 para 1 e de 1 para 2 sobre 2L cosseno de θ. L é, na verdade, o diâmetro do tubo. Desculpa, L é a distância entre os objetos. Então eu fiz a conta errada. Eu tenho que transformar o diâmetro nessa distância. Cosseno de θ sendo θ o ângulo com a horizontal, tá? Dessa linha pontilhada com a horizontal. Esse é o medidor de vazão usando o sensor ultrassônico por tempo de transição. Só depende de 2 sensores. Ele é mais caro. Correlação cruzada também tem 2 transmissores. Só que tem que haver redemoinhos presentes no fluido. E ele tem que estar espaçados em distâncias maiores do que a distância entre os transmissores. Porque o que eu vou medir é o tempo em que o primeiro transmissor percebe um redemoinho e o tempo em que o segundo transmissor percebe o redemoinho. Essa diferença é esse tal m. Aí eu pego a distância entre eles, divido por tal m e vou achar a velocidade. Para eu achar a vazão, é só multiplicar pela área, a gente vai ter a vazão métrica. Mas se eu tiver mais redemoinhos numa distância menor do que esse L, eu não vou saber distinguir quando esse percebeu o redemoinho e quando esse percebeu o mesmo redemoinho. E se eu tiver redemoinhos muito espaçados, esse cara vai demorar para ficar mensurando a velocidade do fluido. Então, nesse sentido, o de tempo de transição é mais indicado. E tem o efeito Doppler. O efeito Doppler tem um único transmissor receptor. Tem que haver partículas em suspensão no fluido. Na ida, tem uma distância, tem um período da onda sonora. Na volta, vai ter um outro período. E vai modificar a velocidade de retorno. E aí, o que a gente vai perceber é a diferença de frequência da onda que vai para a onda que volta. Isso vai indicar qual é a velocidade. A velocidade é a diferença das frequências vezes a velocidade do som no fluido sobre 2 vezes a frequência original que saiu, vezes o cosseno desse ângulo θ aqui, que essa linha faz com a horizontal. Ok, pessoal? Tá claro aí as formas que a gente calcula a variação a velocidade e, portanto, também a vazão usando sensores ultrassônicos? Tá. Então, é o D vezes se o θ é esse par bem. D sobre L é seno de θ. Beleza, Júlio. Vamos passar para a quinta questão. A quinta questão, da forma que está no gabarito, eu errei o cálculo do L aqui. Então, vou fazer junto com vocês. Tá? A quinta questão, L, D sobre L é cosseno, é seno de θ. E aqui eu vou colocar o D é isso aqui, dividido por L é igual a raiz de 3 sobre 2. Zero 0,86.
seguir, né? 0,7. Equação assim. Vou ler a questão, pessoal. Um medidor de vazão ultrassônico por tempo de trânsito foi aplicado num tubo de 4 polegadas no ângulo de 30 graus com a vertical. O tempo de transição do emissor 1 para o emissor 2 foi de 48 nanosegundos menor que o tempo de transição do emissor 2 para o emissor 1. Sendo o valor de C, você adiciona no fluido de 6.000 metros por segundo, determine a vazão do fluido. Bem, a vazão não é a velocidade, tá? Que é igual à área vezes a velocidade. A gente também vai ter que calcular isso. C dessa fórmula é 6.000 metros por segundo. T2 para 1 menos T1 para 2 é 48 nanosegundos. 48 vezes 10 é menos 9. O L, eu posso dizer que esse L, D sobre L, é cosseno desse ângulo θ, é o seno desse ângulo θ. Ó. D é o lado oposto, sobre L, a hipotenusa, é o seno de θ. Seno de 30, isso. Seno de 30 é meio, então aqui é 0,5. E aí não é metros. Então, o que a gente tem que L é igual a 2 vezes isso. Vou fazer o cálculo aí. 4 vezes 25,4 igual dividido por meio. 203,2 ou 2,032 vezes 10 a menos 1 metros. Bem, o seno de θ, na verdade, é o seno de 30 aqui, não é de θ. Porque 30 é o ângulo com a vertical. 30 é esse ângulo. Não, então é seno de 60 aqui. É 8, 7. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui. Multiplica por meio, igual, divide por 0,87. 116. 1,16. É isso. Vou colocar 17. Vezes 10 a menos 1. Cosseno de θ é cosseno de 60 igual a meio. A gente vai colocar o cosseno de θ aqui. Vai dar 6.000 ao quadrado, vezes 48 vezes 10 a menos 9, vezes 2 vezes 1,17, vezes 10 a menos 1, vezes meio. Vamos fazer essa conta aí. 6.000 ao quadrado, vezes 48 e a menos 9, igual. Eu vou dividir por 2. E 2,5 eu nem preciso colocar. Um corta o outro. Divido por 1,17 e dá 14,8 metros por segundo. A vazão é a área vezes a velocidade. A área aqui é πr ao quadrado, já que o diâmetro, ou πd ao quadrado sobre 4. Como o diâmetro é 4 vezes 25,4, então é π vezes 4 vezes 25,4 vezes 10 a menos 3
dividido por... Isso aqui é o quadrado, né? Quatro polegadas vezes o inverso da polegada, a transformada da polegada para 100 milímetros. Dividido por 4. Isso vezes 3,8. Aqui a gente vai ter metro cúbico por segundo, tá? Por segundo. Vamos fazer aí π. Primeiro eu vou fazer isso aqui. 4 vezes 25,4 e a menos 3 igual ao quadrado vezes π dividido por 4 vezes 14,8. Eu acho que eu fiz a conta errada, gente. Eu vou fazer de novo. 4 vezes 25,4 e a menos 3. Dá isso. Eleva ao quadrado. Dá isso. Tá certo. Vezes π. É isso. Dividir por 4. É isso. Vezes 14,8. Dá 0,12 metros cúbicos por segundo. 120 litros ou 119,99 litros por segundo. Ficou claro o cálculo dessa forma? A gente tem que usar duas vezes o θ. Uma aqui para calcular o L e outra aqui no cosseno, tá? Sétima pergunta. O projetista teve a ideia de montar uma ponte de Wheatstone alimentada com 12 volts, de tal forma que a variação do sensor... Oi, Vinícius. De tal forma que a variação da resistência do sensor do potenciômetro de 0 a 500 ohms refletisse um sinal de tensão de 0 a 5 volts na entrada analógica de um Arduino Uno. Especifique os valores R1, R2, R3, R4, sendo R1 igual a R1, R do sensor mais RA, está definido. Sugestão: adote R2 igual a R3 igual a R4. Tem problema, Vinícius. Eu já estou na sétima pergunta aqui. Mas estou gravando a aula. Precisando é só voltar e assistir. Mas se tiver alguma dúvida de algumas das questões anteriores, me pergunta agora que eu posso te responder. Então, a gente vai aplicar uma tensão de entrada na ponte. A gente tem esses 4 string gauges. Eu estou mostrando 4 string gauges, mas são 4 resistências. Eu vou ter o sensor aqui, mais uma resistência. Aqui eu vou ter só uma resistência, resistência, resistência. E a gente vai mensurar a tensão nesses dois pontos. E essa é a fórmula da tensão: R1 vezes R3, menos R2 vezes R4, sobre R1 mais R4, vezes R2 mais R3, vezes E1. Então, R1 é R do sensor mais RA, R2 igual a R3 igual a R4 igual a R. Primeira forma de resolver isso aí. R1 igual a 0 mais RA, quer dizer, o sensor está em 0, temos a tensão máxima no sistema. Então, a gente vai substituir aqui. EI está aqui 12 vezes RA vezes R. Eu só tenho RA em R1 vezes R em R3 menos R2 vezes R4, R ao quadrado. Dividido por RA mais R.
Porque R1 é RA, R4 é R vezes 2R. R2 que é R, R3 que é R. Tudo isso aqui igual a 5 volts. Até aqui está claro o que é que foi feito, pessoal? Tudo bem aqui? Porque a partir daqui a gente vai tirar o valor de RA em função de R. Eu vou jogar esse RA mais R vezes 2R multiplicando 5 aqui. Sem problema, Vinícius. E esses... Só que esses 2R, eu já vou dividir o 12 por 2, vai dar 6. Esse R aqui, eu vou tirar o R que está multiplicando RA e vou tirar o quadrado desse R. Então, eu vou ter que 6RA menos R dividido por RA mais R igual a 5. Jogo esse cara aqui para o lado de lá. 6RA menos 6R igual a 5RA mais 5R. 5RA vem para cá, como vira negativo, fica só RA. 6R vem para cá, ele era negativo, fica positivo, fica 11R. Então, o RA tem que ser 11 vezes o valor de R. E aí a gente tem o segundo caso, para R1 igual a 500 mais 11R, ou 500 mais RA. Eu tenho tensão mínima de 0. Então, 12 vezes 500 mais 11R vezes R menos R ao quadrado dividido por 500 mais 11R mais R vezes 2R igual a 0. Se isso aqui é igual a 0, então o numerador tem que ser igual a 0. Está aqui, ó, 500R mais... Aí tem 11R ao quadrado menos R ao quadrado mais 10R ao quadrado igual a 0. Daqui, ou R igual a 0, ou 10R mais 500 igual a 0, R igual a menos 50 ohms. Não existe resistência negativa, tá? Mas é só colocar uma resistência de 50 ohms que a gente resolve esse assunto. Portanto, RA vai ser 550 ohms. A segunda forma, ao invés de eu fazer com o sensor igual a 0 a tensão máxima, eu faço tensão mínima aqui. Tensão máxima no outro caso. E aí a gente vai encontrar que R igual a RA e que RA igual a 130 ohms. E vai ser igual a R. Então, ou eu uso um RA de 550 e um R de 50, ou eu uso um RA igual a R de 130 com esse sensor que o sistema vai funcionar. Ambas estão certas. Só precisa fazer uma dessas formas. Ficou claro como é que se resolve a questão 7, pessoal? Tudo bem? Você não precisa rever a aula, não. Você pode pura e simplesmente me perguntar agora. Podemos ir para a próxima pergunta? Ok, gente. Então vamos para a próxima pergunta. 8. Informe o significado de cada símbolo da malha abaixo. Eu já anotei aqui. Essa representação é de tubo capilar. Essa representação aqui é uma transmissão de temperatura no campo. É no campo porque é só um círculo. TT é transmissor de temperatura. T e C é controlador e indicador de temperatura no painel principal de controle. E
É no painel principal de controle, porque tem esse traço aqui. Controlador, indicador de temperatura da malha 101. Eu posso até escrever aqui, da malha 101. 101. No painel principal de controle. Essa comunicação é do tipo pneumática, com 2 traços. E aqui a gente tem uma válvula. A gente vê tudo isso na aula sobre o padrão ISA. A letra B ela é mais completa. Tá? Eu tenho um indicador de temperatura da malha 101 montada. Esse quadrado aqui significa que ela não está montada no painel principal de controle, mas ela está montada no painel secundário. Como está escrito aqui, display compartilhado. Eu acho que eu escrevi errado isso aqui. Esse quadrado... O quadrado é um display compartilhado. E esse traço significa que é no painel principal de controle. PT é transmissor de temperatura, malha 101. TE é o sensor de temperatura, é o termopar da malha 101. Isso está no tanque 1. Tudo que está no tanque 1 começa com 1. Tudo que está no tanque 2 começa com 2. Então, esses 205 aqui é do tanque 2. Esse 102 é do tanque 1. 103 é do tanque 1. 104 é do tanque 1. Então, até aqui é tudo do tanque 1. Aqui eu tenho um transmissor de nível LT, malha 102 no campo. E aqui eu tenho um display compartilhado no painel principal de controle, um indicador de nível da malha 102. Eu tenho uma bomba que é a P103 e tenho uma chave manual, SH, é Swift H de manual, um display compartilhado do painel principal. É um botão que eu aperto e ligo essa bomba e ele também indica se a bomba está ligada ou não. SV é uma válvula solenoide, eu tenho, e ela é no campo, e o HS é a chave que liga a válvula solenoide no display compartilhado do painel principal de controle. Então, ele informa se a válvula está ligada ou não, e tem uma chave que liga e desliga ela no painel de controle principal. Esse é o tanque 1. O tanque 2 ele é mais completo. Note que eu tenho um controle on-off aqui, nessa bomba, e outro controle on-off nessa válvula. O tanque 1 manda produto para o tanque 2. O tanque 2 devolve para o tanque 1. Bem, entra aqui com uma placa de orifício. Essa placa de orifício não tem identificação, mas sim o transmissor de vazão da malha 202, que controla esse controlador de vazão que está acionando essa válvula de vazão. A válvula de vazão está no campo, o transmissor de vazão também está no campo, ambos na malha 102, e um display compartilhado no painel principal de controle, que faz o controle da vazão da malha 102. Esse controle é um controle do tipo PID. Além dessa, tem uma válvula manual aqui. Ó, HV é uma válvula manual na malha 206. É um controle manual desta válvula. Então, tem uma vazão que é constante aqui e tem uma vazão que varia aqui. Então, sempre vai ter uma determinada vazão mínima e depois a vazão máxima vai ser quando essa válvula for toda ligada e essa válvula solenoide liga e desliga a vazão. Tá? Então, isso aqui liga e desliga a vazão desse tanque. Nós já vimos toda a parte de vazão de entrada. Não vimos ainda a vazão de saída. A gente tem um termopar, malha 201, ligado ao transmissor de temperatura, malha 201, ambos no campo, e a gente tem um display compartilhado no painel principal de controle para ser o indicador de temperatura do tanque 2. Temos uma chave manual que liga esse motor, que é um misturador. Ele vai circular o fluido do tanque 2. A gente tem um controlador de temperatura que está ligado a aquecedores, esse HTR 201 APD, são 4 aquecedores. Então, esse cara circula o fluido para que os aquecimentos aconteçam de forma homogênea. Tem um controle de nível semelhante aqui, malha 203,
e um indicador de nível no painel principal de controle, um display compartilhado, e uma bomba semelhante a essa. O retorno do fluido para o tanque 1 se dá aqui por baixo, um controlador de vazão, um transmissor de vazão, uma válvula de vazão, todos na malha 205, esse no painel principal, um display compartilhado, e aqui a gente tem a identificação da placa de orifício nesse FE, malha 205. Com exceção desse HS-104 e HS-204, todo o resto está identificado nessa tabela. Classe do equipamento, em qual tanque tem, cada tanque tem uma bomba, válvulas de controle, todas estão no tanque 2, porque elas começam com o número 2. A válvula solenoide só está no tanque 1, porque começa com o número 1. Placa de orifício só no tanque 2, porque essa placa de orifício que também está no tanque 2 não tem um FE indicada aqui, apesar de existir uma placa de orifício aí. Os medidores de vazão são os FTs, todos no tanque 2. Válvula manual é o HV206, e a gente vê o HV206 aqui. Os termopares são os TS, transmissores de temperatura, os TTs, indicadores de temperatura, os TIs, transmissores de nível, os LTs, indicadores de nível, os LIs, controladores PIDs, é o FC202 e o FC205. Esses são os únicos controladores PID, porque eu tenho um sensor e um atuador ligado a eles. O resto é controle on-off. Está escrito aqui, malhas de controle, malhas on-off, do HS-104 e o SV-104, HS-103 e o P-103. Eu tenho os controladores PIDs no tanque 2, e o HS-204, P-204, e o HPR-201-AD e o TC-201. Esse controle on-off. Os aquecedores, os HPRs-201 de A a D. Então, é isso que está representado aqui, pessoal. Ficou claro isso? Tudo bem? Eu vou gerar um novo PDF, pessoal. E vou colocar esse novo PDF para vocês, porque eu fiz umas alterações nesse que eu coloquei aqui, tá? Se vocês não têm dúvidas, pessoal, eu vou deixar aberto para vocês me perguntarem pelo chat. Estou parando a gravação.